Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical desse quarto trimestre de 2021. A lição de hoje é a lição de número 3, a conversão de Saulo de Tarso. Esta lição bíblica é uma lição da editora CPAD do quarto trimestre e tem por tema o apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E hoje vamos estar estudando aqui a lição de número 3, que vem estar tratando aí sobre a conversão de Saulo de Tarso. O textuário diz: E indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Verdade prática. A verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Então nós vemos aqui que a lição de hoje ela vai estar falando sobre a conversão, que é o tema dessa lição. E a introdução diz: a conversão de Saulo de Tarso indiscutivelmente foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Nesta lição veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro, Saulo respondeu com arrependimento e fé. Então, é uma estrada de mão dupla, O Senhor se manifesta a ele, mostra para ele o que ele está fazendo e usa aquela expressão: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O aguilhão, ele é uma lança, com uma ponta de aço para tocar animal, para fustigar o animal quando ele está em paca, quando ele não quer andar, E o Senhor estava dizendo para ele: duro é para você lutar. Você não está lutando contra a igreja, você não está lutando contra esses irmãos, você está lutando contra mim. E quanto mais você luta, mais você vai estar sofrendo. Então, põe de pé, vai a Damasco. Você não ia para Damasco? Vai a Damasco. E lá você vai ser orientado sobre o que você precisa e pelo que você deve fazer. E a partir daquele momento, nós vemos agora um Saulo que tinha carta para perseguir o povo, obedecendo a voz de um personagem que ele não conhecia, mas ele passa a conhecer a partir de então, porque agora ele não está tendo um encontro com o Senhor através da pregação do Evangelho, dos discípulos que estavam sendo perseguidos, mas ele agora passa a entender a veracidade, a firmeza e a autoridade de Cristo por intermédio de uma revelação pessoal. E ali começa a haver mudanças. Ele passa a observar e a perceber que ele não está perseguindo apenas o povo, mas ele está perseguindo ao Senhor. Então nasce 3 coisas em Saulo, que nós vamos estar vendo nessa lição aqui. E o primeiro ponto vai falar sobre a conversão de Saulo, que é um ato da graça de Deus. O primeiro ponto diz que a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Lá em Atos, no capítulo 9, verso 3, o Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus, o crucificado, a luz que ofuscou seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor que o confrontou de forma impactante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Com sua ida para Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido por uma experiência sobrenatural pela qual nunca havia passado. Segundo o seu próprio testemunho, o perseguidor viu literalmente a pessoa de Jesus, o ressurreto, que o despojou de seu ego arrogante. Nessa visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus
e sua obra redentora no Calvário. Ele vai a Damasco com o intuito de exterminar com a liderança ali e dispersar todos aqueles que com certeza eram seguidores desse Cristo. Mas ele agora, conforme o comentário diz, ele não ouviu o evangelho por meio dos pregadores, das pessoas que pregavam, ele não quis conhecer Jesus por intermédio da pregação, ele agora o conhece, né, de uma maneira diferenciada, de uma maneira pessoal. Ele tem um encontro real com o Senhor Jesus. E ali, o que ele julgava que estava fazendo certo, ele viu que estava errado. E ali nasce o arrependimento. A prova é que ele diz assim: Senhor, o que queres que eu faça? Isso demonstra o pensamento de alguém que está disposto a mudar de atitude. Eu segui esse caminho aqui, mas eu agora, diante do que eu vejo, do que meus olhos contemplam, não os olhos físicos propriamente dito, mas os meus olhos espirituais contemplam, eu preciso mudar de atitude. Então, a pergunta é: Senhor, o que queres que eu faça? E aí o Senhor Jesus o orienta, para que ele siga as instruções daqueles que vão lhe orientar no sentido de que ele chegue ao ponto que ele precisa. O segundo ponto vai dizer: a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. O impacto da visão, né, resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa. Sob o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, imbuído de uma coragem irracional e bem relacionado com a casta sacerdotal, Saulo havia pedido cartas brancas das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os seguidores de Jesus com o mesmo rigor em Damasco. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estatura, né, ou a sua estrutura física, psicológica e espiritual, agindo pessoalmente na sua direção. Então, ele estava convicto de que agora ele ia botar fim na religiosidade daquelas pessoas que ele considerava como seita. E no caminho a Damasco, já que Saulo não dava ouvido à voz do evangelho e ignorava os atos de Jesus e os tinha todos os que seguiam Jesus como seita, como hereges, como pessoas que estavam querendo difundir uma outra religião, indo contra a religião judaica, que era a melhor, a maior e a centenária. Então ele recebendo carta, ele vai a Damasco, porque ali em Damasco ele sabia que ali ele ia zerar, ele ia botar um fim em tudo. Então Jesus o cerca, Jesus se apresenta a ele no caminho, antes que ele chegue ao seu objetivo, se mostra para ele e faz a pergunta que nós já citamos aqui, que está registrado ali na leitura em classe: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a pergunta que não quer calar é esta: quem és, Senhor? Então ele pede uma identificação daquele que chamava pelo seu nome. Quem és, Senhor? E automaticamente Jesus se apresenta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você não está lutando contra uma causa natural e humana. Você está lutando contra algo sobrenatural. E você não tem capacidade nem competência para isso. E aí a outra pergunta de Saulo é: o que queres que eu faça? E o Senhor responde: levanta-te e vai a Damasco, e lá se dirá o que deves fazer. E quando ele tenta abrir os olhos, ele percebe que está cego. E é levado a Damasco, guiado pelas pessoas que o acompanhavam. E por 3 dias ele fica ali, sem enxergar, sem comer e sem beber. Até que Ananias chegue ali e o chama de irmão. Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho me enviou para orar por você, para que as escamas dos teus olhos caiam. Ou seja, você está cego fisicamente falando, porque você não é capaz de enxergar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, e você assume um lugar como se você fosse Deus, como se você fosse o dono da verdade, e você acha que o que você está fazendo é o mais correto do mundo. Então você vai ser liberto desta cegueira espiritual.
para que você passe a ver e a entender que com Deus o negócio é mais sério. Aleluia. Estou parafraseando aqui. Ok, meus amados irmãos? Então, nós vemos que Saulo, ele, ao receber a oração, as escamas caem dos seus olhos. E ali, conforme o que nós vamos ver aqui nos pontos a seguir, nós vamos ver que ele não tem apenas um arrependimento momentâneo, como muitos de nós têm. Mas ele entende a razão, ele entende o porquê, e ele abre o seu entendimento, as suas emoções, a sua vontade, para obedecer agora a esse novo chamado. E aí a gente tem na Bíblia e nos comentários a parte que diz que aí o perseguidor se torna agora um perseguido, ok? Aí o ponto 3 diz assim: na carta aos Efésios, no capítulo 2 e 8, verso 8, ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Na epístola a Tito diz também: porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Logo, o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. Essa graça é o favor imerecido de Deus, em que sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Jesus. Aqui, o mérito todo é de Cristo. Aos Romanos ele escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versos 23 e 24. Ou seja, a graça é favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo de sua ira. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Ela foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo em sua vida, levando-o a confessar que Jesus era o Senhor e Salvador da sua vida. Então ele alcança a salvação, e nós alcançamos a salvação mediante a graça. Não é pelos nossos méritos, não é por sermos bonzinhos, não é por nos acharmos mais santos, não. É pela graça. É um dom imerecido. Então Deus, quando olhamos para João 3,16 e vemos ali, explicitado: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós entendemos que é por intermédio do amor de Deus, dessa graça de Deus, quando cremos em Jesus, somos salvos. E esse encontro de Saulo com Jesus trouxe isso, porque nas 3 perguntas de Saulo nós vemos: primeiro, quem és, Senhor? Jesus se identifica. Segundo, o que queres que eu faça? E Jesus orienta ele. A partir daquele momento, ele percebeu que ele não estava lutando com coisa natural e humana. Ele estava lutando contra o próprio Deus. E agora, entendendo isso, e entendendo que Jesus era realmente o Cristo, o Messias, ele passa agora a acreditar e se torna um dos discípulos. Embora que mais adiante nós vamos ver que não foi fácil para Saulo conviver com os irmãos de Jerusalém. Ele foi perseguido porque, diante de tanta fúria que ele tinha contra os cristãos, da maneira como ele se comportou, da maneira como ele agia com os cristãos, era difícil alguém botar crédito nele. Olhar para ele e falar: esse camarada, ele está dando um aí de esperto. Ele agora está se passando por crente para conhecer a gente e quando pegar todo mundo de uma vez. Estou parafraseando aqui. Mas eu penso que era mais ou menos isso que os irmãos viam naquela época. Por isso que os irmãos não aceitavam. Ficavam arredio com ele. E por outro lado, tinha uma outra questão muito mais importante do que essa, que na verdade Jesus não estava chamando Saulo, para conviver com os irmãos em Jerusalém, com os discípulos que o acompanhou Jesus. Mas o Senhor estava escolhendo ele, chamando ele para uma obra específica, que nós já vimos ali no preâmbulo, de quando iniciamos essa aula, e vamos ver no decorrer desse trimestre. Ok, meus amados irmãos? Vamos aqui ao próximo ponto, que vai nos falar aqui sobre, vamos ver aqui o ponto de número 2. Diz aqui: Saulo e a doutrina bíblica da conversão. A conversão começa no arrependimento. A palavra arrepender-se no grego bíblico é
metanoeo, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. É a mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. É a contrição do coração, o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento na vida cotidiana. Isso é obra do Espírito Santo. Portanto, a conversão é uma parte do processo de salvação do pecador. Ela assinala o início do despojamento do velho homem e aponta para o revestimento do novo homem. Então, nesse primeiro ponto aqui, nós não somos convencidos de qualquer maneira. E aí nós vemos aí o trabalhar do Espírito Santo, porque ele é de fato quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós somos confrontados, ou seja, o nosso pecado é confrontado com a verdade, então o primeiro sinal que nós sentimos ou que nós temos é o arrependimento, é aquele mal-estar, aquela compreensão de que você realmente fez algo errado e que você precisa se desvencilhar daquilo, que você precisa mudar de atitude, que você precisa fazer diferente do que você fez até então. E isso aconteceu com Saulo. Então você é convencido. E esse convencimento, ele traz para você um quebrantamento no coração. E ao mesmo tempo traz uma atitude, ele traz uma reação. E essa reação são atitudes que eu e você precisamos tomar no sentido de mudar aquela situação, de mudar o quadro. É lógico que nós não temos como, muitas vezes não temos como voltar atrás e fazer de novo aquilo de uma maneira diferente. A gente até gostaria de voltar atrás, se eu pudesse, né? Muitas vezes a gente fala isso, se eu pudesse, eu voltaria lá no passado e faria tudo diferente do que eu fiz, porque realmente eu fiz errado, mas eu não tenho como voltar. Mas o importante não é você querer voltar para consertar o que você fez errado, porque nem sempre você consegue. O importante é você, a partir daquele momento, porque arrependimento é uma mudança de atitude, é uma mudança de direção. É você deixar de fazer o errado para começar a fazer o certo. Isso é importante. E nós só conseguimos fazer isso através do convencimento, pelo Espírito Santo, das verdades celestiais de Deus. Ok, meu querido? Não existe outra forma. Outra coisa, o segundo ponto. A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Veja, foi o que aconteceu com Saulo. Pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e o fez ver o Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Essa experiência sobrenatural e impactante o fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. De uma vontade egoísta, individualista, Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo. Os irmãos entenderam? Essa conversão promoveu nele uma atitude de mudança. Aquele egoísmo, aquele egocentrismo que ele possuía, aquilo que fazia ele se sentir forte e certo dentro daquilo que ele defendia, cai por terra. E os seus olhos cegados, não conseguindo enxergar nada fisicamente, dá espaço para que os seus olhos espirituais se abram e ele agora contempla o próprio Cristo. E se coloca à disposição, ele é convencido dos seus erros. E ele agora se coloca à disposição do Mestre para agir diferente, para tomar uma nova atitude, para fazer tudo aquilo que ele fazia que era errado, fazer de uma maneira certa, em prol do Evangelho de Cristo. E o terceiro ponto vai dizer que a conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. O choque de experiência sobrenatural do resplendor de luz sobre os seus olhos transformou a mente de Saulo, levando-a a reconhecer o Cristo que outrora tanto rejeitava, agora o fazia apóstolo. Como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa da meia volta para Deus. É uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo, efetuado na vida do pecador.
Como obra de Deus, a conversão é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito no interior do homem, que implica mudança de pensamento, vontade e ação. Uma mudança que altera todo o curso da vida do pecador. É o ato divino pelo qual Deus faz com que o pecador volte para ele em arrependimento e fé. Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso, na verdade, ela provoca um choque na vida natural da pessoa. Por quê? Porque as pessoas naturais não vão entender isso. Mas quando você tem um encontro com Deus, ele se torna um choque, porque há uma mudança, né? Há uma reviravolta em tudo aquilo que você colocava como prioridade na sua vida, aquilo que você acreditava ser verdadeiro. Agora você vai ver que aquilo não tem valor nenhum, porque Cristo em nós é a certeza da glória. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vê aqui, ele muda de atitude. Arrependimento é voltar, é mudar de direção, é deixar de seguir um caminho errado para seguir o caminho certo. E isso acontece. Essa é a obra de Deus, né? Com a obra de Deus, a conversão é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito no interior do homem. A conversão, ela se dá externamente e internamente por intermédio do Espírito Santo. Porque a mudança interior reflete no exterior. Muitas vezes nós queremos que aconteça o contrário. Muitas vezes as organizações religiosas, dentro dos seus ensinamentos extra-bíblicos, eles querem que a pessoa mostre exteriormente aquilo que deveria nascer do interior para fora. Quer que a pessoa se torne santo no exterior, por intermédio de vestimenta e de muitas coisas que a gente conhece por aí. Mas a verdadeira transformação, a verdadeira mudança, ela acontece de dentro para fora. Quando você tem um encontro real com o Senhor Jesus, você não precisa, né, ostentar alguma coisa, porque o Espírito Santo, tendo a liberdade, ele vai trabalhar. Você vai ver no exterior da pessoa o que realmente acontece no seu interior. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. E Saulo tentou colocar isso. E mesmo as pessoas vendo e até divulgando, olha, você sabe aquele Saulo lá, que era o perseguidor da igreja, ele agora se tornou um de nós, ele é um pregador do evangelho, ele prega com eloquência. E as pessoas, será? Ele estava demonstrando o que tinha acontecido no seu interior. Mas por conta de tudo que ele tinha feito de errado, isso causava desconfiança dos irmãos. Eles olhavam e viam que tinha uma mudança, que algo novo estava acontecendo. Mas as pessoas olhavam com desconfiança. O contrário do que nós temos hoje. A pessoa demonstra uma santidade, uma perfeição, algo tremendo. Mas quando você chega próximo e olha com mais cuidado, você vai perceber que aquilo nada mais é do que uma farsa, uma máscara, um engano. E nós sabemos que o Senhor não está preocupado com o teu exterior, nem com o meu exterior. Ele está olhando para o teu interior. E o interior reflete o exterior. É natural que isso aconteça. E quando você está sob o domínio do Espírito Santo, sendo guiado por Ele, sendo trabalhado por Ele, você de fato vai espelhar aquilo que realmente você é. Você vai espelhar para as pessoas que você realmente é um cristão autêntico. Mesmo que as pessoas que conhecem o teu passado e falam, olha, sei não, hein? Eles vão perceber que você não está fingindo, que você não está vivendo de aparência, mas que você está vivendo um cristianismo puro e verdadeiro, porque você teve um encontro com o Senhor e mudou de atitude, se arrependeu dos seus pecados e foi alcançado pela graça de Deus. Aleluia. O terceiro ponto vai falar sobre as 3 faculdades interiores que traz a transformação na conversão. O primeiro deles, né, diz aqui, a faculdade intelectual. Nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado, conforme Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, a primeira coisa que nós encontramos aqui, que é através do intelecto, é que
por meio da lei, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Por exemplo, um exemplo bem simples. Nós temos a lei de trânsito. Então nós sabemos que pela lei nós não podemos passar no farol vermelho. O semáforo ficou amarelo, você já diminui a marcha e para, porque ele muda para o vermelho. Se você passar no sinal amarelo ou no vermelho, o amarelo é atenção, ou seja, você precisa estar atento. Mas se você está cruzando a linha e o amarelo muda para o vermelho, se for um semáforo desses que tem câmera que automaticamente ele dá multa, você já vai levar uma multa. Por quê? Porque você infringiu a lei. A lei diz o quê? Não ultrapasse no sinal vermelho. Então é por intermédio da lei que o nosso intelecto é capaz de entender sobre as coisas que nós não podemos fazer. Nós temos conhecimento do pecado por intermédio da lei. A lei diz não matarás. Então eu não posso matar. Se eu matar, eu infringi a lei. A lei diz não adulterarás. Então eu não posso adulterar, porque se adulterar eu vou infringir a lei. Entendeu? Então, intelectualmente, nós vamos conhecer o pecado por intermédio do nosso intelecto. Então a nossa vida humana, cotidiana, ela está cheia de leis, deveres e obrigações. Como cidadão, nós temos deveres e obrigações a cumprir diante de uma sociedade. Então não posso sair por aí infringindo as leis de trânsito, né? Não posso matar, não posso roubar, não posso prostituir, adulterar, porque além de estar infringindo a lei dos homens, quando eu caio no pecado da prostituição, do adultério, eu estou pecando contra a lei de Deus, que me proíbe adulterar. Então é através do intelecto que eu tenho o conhecimento daquilo que eu posso e daquilo que eu não posso fazer, ok? O segundo ponto vem falar sobre a faculdade das emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta tristeza pelo pecado contra Deus santo e justo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, está escrito: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. No Antigo Testamento, o salmista Davi demonstra tristeza pelo seu pecado e roga por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51, verso 1. Então nós vemos que através da emoção nós somos capazes de sentir que erramos com alguém ou conosco mesmo, que nós estamos fora do contexto da vontade de Deus. E é através da emoção que nós tomamos uma atitude ou não. Porque tem muitas pessoas que se emocionam, chora diante daquela situação, mas logo passa aquela emoção e ele continua fazendo as coisas que sempre fez. Mas a emoção, ela é capaz de nos levar a uma mudança de atitude quando nós realmente, tendo conhecimento da lei, pelo intelecto e sabendo que falhamos, nós temos condições, por intermédio da emoção, de mudar de atitude. Puxa vida, o que eu devo fazer? Que foi a pergunta de Saulo. O que queres que eu faça, Senhor? Ali ele entendeu que ele estava indo na contramão daquilo que Deus estava fazendo. E é o que acontece conosco, quando a gente é consciente, sabe, tem um entendimento intelectual da lei que me diz, não faça isso, mas pode fazer aquilo outro, isso você pode, aquilo lá não pode, e de repente eu pratico algo que vai contra a lei, e por conta dessa lei eu vou ser punido, e como diz lá em Romanos, né, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e para que isso aconteça eu preciso pôr a emoção para funcionar, reconhecer, querer mudar de atitude. E aí, nesse particular, eu sou agraciado por Deus. Passo a ter de Deus a vida eterna. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro ponto é a faculdade da vontade, que os três não podem trabalhar separadamente. Então, vem intelecto, emoção e vontade. Eu posso ter o intelecto, mas não tenho a emoção suficiente para entender e reconhecer que errei. E posso ter o intelecto e a vontade, mas sem a emoção eu não consigo tomar uma atitude. Então vejamos aqui, se o homem está convencido em seu intelecto, o sentimento a respeito do seu pecado, resta ali agora exercer a sua vontade. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer.
o que deve ser feito para a glória de Deus. Como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente. Entretanto, e infelizmente, o pecado fez a separação entre a vontade do homem e a de Deus. Por isso, o Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para então tornar uníssono a vontade com Deus. Há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por ocasião do pecado. No entanto, nós refutamos essa ideia. Com auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo, o homem pode escolher, decidir e mudar de vida. Amém? Então, como já falamos aqui a princípio, eu posso ter conhecimento da lei por intermédio do intelecto. Eu posso ter a emoção que me faz ver o meu erro, que me faz compreender aonde eu falhei. E eu posso ter a vontade, que junto com a emoção e o intelecto me leva a tomar uma atitude para uma mudança de vida. E tem mais, com o auxílio do Espírito Santo, que me convence do pecado, da justiça e do juízo, eu tomo a decisão de mudar de atitude. Por quê? Porque eu tenho, o livre-arbítrio. Eu posso ter o intelecto, a emoção e a vontade, mas eu prefiro mesmo estando errado. Você já ouviu falar, ou você já conheceu alguém que ele chama de turrão? Ele sabe que errou, ele sabe que está errado, mas ele não muda de atitude. Isso fala do livre-arbítrio. Eu escolho. E quando eu tenho o conhecimento da lei, quando eu sou levado pela emoção para compreender que eu falhei, reconhecer o meu erro, e tenho a vontade e quero mudar de atitude, isso chama-se o quê? Arrependimento. Está mostrando que eu me arrependi e que eu estou disposto agora a apagar tudo aquilo que aconteceu e começar uma nova história. Por quê? Por intermédio do Espírito Santo, eu tenho esse convencimento, porque ele vai me convencer e vai me levar a um entendimento que somente através do arrependimento e do crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador é que eu posso ser salvo. Porque não é pelo meu estado de ser bom, pelo o que eu faço, que eu vou conseguir isso. Porque é um dom gratuito de Deus. Isso não vem de mim, não vem das minhas obras. Não vem, mas eu não mato, eu não roubo, eu não falo mal de ninguém. Se colocar como aquele moço rico, que Jesus disse, olha, é verdade que você tem feito tudo isso, mas ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, dá de esmolas aos pobres e terás um tesouro no céu. Não adianta eu ter conhecimento da lei, dos profetas, ser um religioso, frequentar uma denominação, se eu não tenho um encontro com Deus, se eu não sou capaz de usar o meu intelecto, a minha emoção e a minha vontade para mudar de vida, para ser realmente um discípulo de Jesus. Por quê? Eu tenho o livre-arbítrio, Deus não vai me obrigar. Tem pessoas que dizem, eu vou entregar o meu filho, a minha filha nas mãos de Deus, e Deus vai fazer a obra. Eu creio que Deus pode fazer a obra, mas a decisão é dela, sempre vai ser dela. Se o Espírito Santo convencê-la e ela quiser assumir o compromisso, ela muda de vida, porque o Espírito Santo vai levar. Mas nunca e jamais Deus vai pegar alguém no tapa, na marra, acorrentado e fazer, você vai ser assim. Veja, se Saulo quisesse naquele momento desconhecer o Senhor e ignorar o Senhor iria fazer isso, iria deixar ele em paz, porque ele tem o livre-arbítrio. Mas nós vemos ali que diante daquilo que ele viu que aquilo era algo maior do que ele já tinha visto, aquilo era algo maior do que ele, aquilo era uma coisa universal, aquilo não tinha explicação. Então, qual é o primeiro ponto? Me submeter àquilo. Quem és, Senhor? Primeira pergunta. Eu sou o Cristo, eu sou Jesus a quem tu persegue. Que queres que eu faça? A segunda pergunta. Nesse ponto, nós vemos aqui, pelo que vemos, que estamos lendo, que ele já reconheceu que estava na contramão da verdade. Então ele agora queria reparar o seu erro. Ele usa o intelecto, ele usa a emoção e ele usa a vontade. Irmãos, é assim que nós vamos chegar ao céu. Quando tivermos plena consciência de que nós temos o dever de estarmos na presença do Senhor e nos submeter a Ele e a sua palavra, para que o Espírito Santo encontre em nós o espaço necessário para nos trazer tudo aquilo que precisamos para a nossa santificação e para o nosso crescimento em Cristo Jesus. Vejamos aqui
A conclusão que diz: a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e obrigou-o a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, chegamos ao final de mais uma aula. Que Deus em Cristo te abençoe. Quero te fazer aquele convite que sempre tenho feito aqui. Se você tem acompanhado os nossos vídeos, tem gostado, tem sido edificante para a tua vida e você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação para que você seja notificado dos novos vídeos. Também faça o seu comentário, faça as suas perguntas. Nos diga aí de que região você tem nos acompanhado. Isso é importante para nós. Não esqueça de dar aquele joinha ou o dislike ali, como a gente costuma dizer. Isso é importante para a plataforma, como para nós também. Tá certo? Divulgue esses vídeos nas suas redes sociais, compartilhe isso com os irmãos da sua igreja, com seus familiares, porque juntos estamos fazendo uma obra para o Senhor. E eu conto com você. Aleluia. Eu conto com o seu carinho, com o seu apreço, com a sua atenção, com o seu like, com a sua inscrição no nosso canal, para que a gente possa crescer, ok? E assim o nome do Senhor será com toda certeza glorificado. Portanto, eu deixo a minha saudação a você, a paz do Senhor Jesus. E querendo Ele, estaremos de volta numa oportunidade. Amém.